Olá, queridos irmãos e amigos do Núcleo Espírita Sementes do Amor. É com muita alegria mesmo, e um débito com vocês, embora involuntário, mas há um débito de estar aí com vocês. Mas acontecerá com a graça de Deus, acontecerá sim. E hoje, em alma, em espírito e verdade, com certeza, eu estou aí comungando com todos vocês na sexta semana espírita. E assim, vamos tentar conversar um pouco sobre o tema que nos foi proposto. Jesus, o caminho que nos leva ao Pai. Jesus, o caminho que nos leva ao Pai. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ele é. Não é a pessoa, não é o Espírito de Jesus, simplesmente. Porque Jesus, para atingir o ser integral, na expressão de Joana de Ângeles, ele teve que viver tudo o que ele nos ensinou e muito mais. Tanto que nós tivemos o primeiro Consolador e ele nos prometeu o outro Consolador, a doutrina espírita. Ele galgou esse caminho do eu ser, que abrange um processo consciencial não linear. O processo da consciência linear, ela está evocando o eu ter. Enquanto que hoje considera-se a consciência crística ou consciência quântica, como muito das ciências estão afirmando, a neuropsicologia hoje, ela trabalha muito com essa terminologia, a consciência quântica, a consciência cósmica, o self, o eu puro, o eu divino. É necessário se ser. Ele nos ensinou a ser para se ter. Porque nós, quando temos como prioridade no movimento linear, nós deixamos de ser. Nós temos e nos perdemos a nós mesmos. Enquanto que nós somos, nós adquirimos tudo. Absolutamente tudo. Então, o eu sou é o caminho. O eu sou é a verdade. O eu sou é a vida. Ele não nos ensinou a ter a paz, mas ser a paz. Ele nos deu, porque ele não tinha, ele é paz. Eu costumo dizer, Jesus não teve amor, Jesus não teve caridade, Jesus não teve humildade, Jesus não teve simplicidade. Ele é amor, ele é caridade, ele é humildade, ele é simplicidade. Ele é corporificação de tudo que ele nos ensinou. Ele é. Ele é. E a prova de tanto de que o eu sou é a verdade, o eu sou é o caminho, o eu sou a vida, que ele nos afirma que o reino dos céus está dentro de vós, aspiados. O reino dos céus está dentro de nós. Autonomia. O caminho que nos leva, o caminho, qual é o caminho? Qual é o caminho? É tudo o que ele nos mostrou, nos ensinou, que não é dele, é do Pai. E ele afirma isso. A simplicidade,
a humildade, o perdão, a compaixão, a caridade, a fraternidade. Inúmeras situações que os seres ali presentes não foram capazes de captar toda a grandeza dele. João Evangelista, no finalzinho do seu evangelho, ele diz: se fosse aqui descrever todos os feitos do Cristo em livros, em pergaminhos, não haveria lugar na terra que coubesse o número de livros do qual ali seria transcrito. Observa? Então, muitas mais emoções ele nos trouxe, mas que nós não temos a capacidade de se aperceber. E você vê ele não tendo, ele sendo. A harmonia, a paz, a tranquilidade, a compaixão, a simplicidade, a humildade, a beleza. A beleza. E ele, então, ali, o amor. Afirma hoje a neurociência que a única circunstância que anula o corpo caloso, que divide os dois hemisférios do cérebro, o emocional do racional, é o amor. É quando a gente consegue unir os dois hemisférios do cérebro, sem dualidades. Sem dualidades. Ele nos ensinou a nós nos levarmos. Ele nos leva. Não. Ele não nos leva. Senão deixaríamos de ser autônomos para heterônomos. Como a gente deixa sempre nas mãos de Deus, nas mãos dos Espíritos, na mão do Pai, na mão da mãe, do esposo, da esposa, aquilo que nos é de dever fazer. Almejar, conquistar. Sim. Nós nos salvamos, nós nos levamos. Salvatore, em grego, saúde. Evangelho é saúde. Amar é saudável, é saúde. A simplicidade é saúde, a humildade é saúde, a paciência, a resiliência. O amor é saúde. A salvação é estarmos plenos de saúde. Plenos de saúde. Somos, pois, os construtores do nosso próprio caminho, da nossa própria senda. Somos construtores dos nossos portos. Somos construtores dos nossos mapeamentos. Nós somos aquilo que escolhemos. Nós somos as nossas escolhas. Nós nos levamos. Ninguém vai nos levar até Deus. Ninguém. Ninguém vai me levar aos céus. Ninguém vai me levar para as zonas mais sazonadas da vida, os mundos felizes. Não. Podem me levar para eu ver, para eu vislumbrar, mas a conquista de lá estar, somos os construtores pela nossa autonomia. Autonomia. Então, viver em nós essa verdade é assumirmos a vida. A verdade, essa verdade de sermos, é a única verdade. É a única verdade. Como é que eu posso atestar a verdade se eu não sou? Ou, no mínimo,
que eu esteja em busca. A verdade, ele nos coloca. Todos os movimentos emocionais que farão com que nós tenhamos a saúde. Mas a nossa verdade é assumirmos o estado de ser verbo nessas verdades. A minha verdade será eu na humildade, eu na simplicidade, eu na vida. Porque quando eu sou vida. Caminho, verdade e vida. E vida. O que é a vida? Deus. Deus. Mas é a vida que vai além de qualquer concepção nossa. Há muitos que acham que nós somos os únicos no universo. E a gente não consegue observar que no nosso próprio planeta a diversidade de vida é de uma forma estonteante. Imaginemos, pois, nos bilhões de trilhões de sóis, com bilhões de trilhões de planetas. Antigamente contávamos bilhões de galáxias, hoje são trilhões, e olhe, não está fechado. E graças a Deus a ciência assume isso no campo observável. A gente só consegue observar. Observava os bilhões, agora os trilhões. E olha que o Robo já é um vovozinho. E estamos aguardando o James Webb, que ele vai conseguir ver muito mais longe que o Robo. É muita beleza, é muita grandeza, é muita vida. É muita vida. E aí, o que nos ensinaram? O que a gente tem em mente, até no mesmo inconsciente coletivo? Que o caminho é longo, que nós vamos passar milênios para chegarmos até o Pai. Não. Eu posso chegar hoje mesmo ao Pai. Que é uma diferença em ser uno com o Pai. Então, o que Jesus nos coloca, ele está dentro de uma consciência, de uma inteligência universal. Aquela que matematicamente perfeita, que deixa a Terra numa inclinação de 17 a 23 graus, para que aí, junto com as marés, dar a oportunidade que tenhamos as estações do ano, onde podemos plantar, colher, e a vida ela se faz em eloquência. Seja nas correntes marítimas, seja nos tufões, furacões, terremotos, toda a vida ela se manifesta para esse equilíbrio, para que a vida se manifeste da qual nós a conhecemos. Se estivéssemos mais próximos do Sol, 0,8%, não haveria vida na Terra, porque as noites seriam tórridas, morreríamos. Se estivesse mais distante, 0,79%, as noites seriam glaciais. Não haveria vida na Terra como ela se mostra. E ali, a lei da gravidade, que não está simplesmente no sustentar de simples atração do Sol segurando os planetas. Não é só isso. Existe, na relatividade geral, a consciência da rede cósmica, que dá sustentação a tudo que existe material.
E olhe que esse material que estamos vendo, esses trilhões de galáxias, com bilhões de trilhões de sóis, com bilhões de trilhões de planetas, é só 1% da matéria cósmica. Sim, senhor. Sim, senhora. 1%. 4. Esse 1% é uma força de expressão, ou seja, estamos num ponto uno. 4%, trilhões de galáxias observáveis. 4%, a matéria ordinária. A matéria escura, ela chega a 23%, que nós não conhecemos nada. Sabemos que ela existe ali, não sabemos sabemos que ela é um grande atrator. Mas ninguém consegue ver, ninguém sabe do que é feita. Além de ser um atrator, de dar sustentação aos sistemas solares, às formações das galáxias, quer sejam elípticas, quer sejam de N formas, ali está a matéria escura, em 23%. E a energia escura, 73%. Magnífico. Extraordinário. E só temos 4% de matéria ordinária. E veja que a gente se agarra tanto a ela. Um pensamento linear. Esse pensamento linear que faz com que nós demos vida aos adjetivos. Aonde os adjetivos, eles tornam substantivos. Aonde olhamos no indivíduo só o ladrão, a prostituta, o homoafetivo, o mentiroso, o cínico, o médico, o dirigente. São adjetivos. Ninguém é com adjetivos. Porque os adjetivos não me definem. O que me define é aquilo que eu sou. E os adjetivos eu estou. O pensamento, daí o preconceito no pensamento linear. Ele está no tempo e no espaço. A gente vê o que a criatura está ali. É uma prostituta, mas é uma atitude que estamos tirando o todo em um ponto. Aquela prostituta pode ser muito mais generosa, caridosa, muito mais amiga, muito mais sincera, muito mais verdadeira do que eu. Qualquer um de nós. Quem pode asseverar? Observe a observação de Emmanuel, quando ele diz, de todos do Evangelho, o personagem maior é Maria de Magdala, não Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso era um apaixonado pelas leis mosaicas e Maria era uma apaixonada pelos vícios. O esforço transformador dela fez dela acessar o verdadeiro sentido crístico, a transmutação, a transcendência da forma, transformar. Enquanto que eu vejo o indivíduo sendo só aquele adjetivo, é um pensamento linear. O não linear, eu vejo o ser. Aquele que é, como todos nós, filhos de Deus, com capacidade para ser autônomo, para transformar sua vida na hora que quiser, da forma que quiser, no jeito que quiser, ir para onde quiser. Livre-arbítrio. Mas Jesus nos ensina que se a gente for por qualquer caminho, a gente vai bater em becos sem saída. E o caminho que ele mostra tem saída única, que nos levará à felicidade plena, a Deus. Mas aí a gente também é levado a um outro movimento da inteligência ou do pensamento linear. Qual é? A distância.
Porque o pensamento e a consciência linear, ela está ligada, interligada ao espaço-tempo. Enquanto que a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é vida, além do espaço-tempo. É a inteligência que vai além do espaço-tempo. E além de ser essa inteligência que vai além do espaço-tempo, é a causa cáusica. Um pensamento linear, um Deus antropomórfico, um Deus que tem as nossas emoções. A raiva, o ódio, a vingança. Um Deus que é incapaz de recuperar os filhos perdidos e aprisiona no inferno infinitamente, perdendo definitivamente os laços de família, os laços de amor, os laços de amizade. Sim, esse é um pensamento linear. E a distância. Deus está tão longe, vai ser tanto tempo que eu vou chegar perto de Deus, com licença. Ele, se não é espaço-tempo, se a sua inteligência não é espaço-tempo, não é por esse espaço-tempo que nós chegaremos até ele. Dimas mesmo pediu ali a Jesus, naquele instante, que o levasse. Ele diz, ainda hoje estarás comigo. Por quê? Porque ele voltou-se inteiramente. Ele saiu daquele movimento linear e disse, eu não quero mais isso. Eu quero aqui. Ali naquele instante, será que ele não está com Deus? Evidentemente. Se o reino do céu está em nós, esse reino pode ser diminuto. E a cada momento, na expansão dessa consciência crística, o que vai acontecer? Nós vamos alargando o nosso campo visional e estaremos enriquecendo de forma profunda o nosso reino. Antes um reino pequenininho, com um pouquinho de caridade, com um pouquinho de humildade, com um pouquinho de simplicidade. É um reino com poucas habitações, com poucos súditos. Mas de repente, a gente vai aumentando esse reino. E eles não aumentando em números de súditos, mas em prosperidade. Em prosperidade. Porque quando nós estamos no pensamento linear, nós estamos ligados ao espaço-tempo. Mas o que é o tempo? O tempo só existe quando nós estamos na matéria. Por quê? O dia nada mais é do que a Terra girando em seu próprio eixo. O tempo é a Terra girando em torno do Sol, que pelo calendário que nós temos é um ano. Porque um homem, um monge gregoriano, ele ali definiu que era dessa forma. E não é tão bem ajustada, porque a gente tem alguns anos em que um mês tem 28 dias e no outros meses não, viu? É meio confuso. Um pensamento linear. A nossa idade, as nossas vontades, as nossas capacidades estarem reduzidas à Terra girando em torno do Sol. Será que eu terei a potência de fazer-me jovial ou não jovial, porque a Terra deu giros, mais giros ou menos giros em torno do Sol? Às vezes eu vejo meus pacientes assim, eu não tenho mais idade para isso. Eu digo, e qual é a sua idade? Eu tenho 60 anos. Não, meu filho, 60 anos é o tempo que a Terra levou para dar 60 voltas. Não define a sua saúde. A jovialidade não está conectada à matéria. A quantas voltas o Sol, a Terra dá em volta do Sol? Não. A jovialidade está aonde? Em mim.
E aí vale definir o que é jovialidade. Jovialidade está ligado à questão dessa terra girando em torno do sol. Não, não é. Há tantos jovens velhacos e há quantos velhos profundamente joviais. Uns são crianças, enquanto que os outros que estão ligados a essa cronologia da terra com a própria capacidade não são crianças, eles são infantis. É um pensamento linear, eu estou ligado a algo que está ali, espaço-tempo. Será que a Terra não gira, então só vai dizer minha idade? Será o que eu tenho vai dizer aquilo que eu sou? Ou o que eu sou vai dizer aquilo que eu sou? Conhece-te a ti mesmo, dizem os espíritos numa pergunta de Allan Kardec. O que eu tenho jamais vai me definir, mas sim o que eu sou. E aquilo que eu sou vai depender de minhas escolhas. E aí está inserido o nosso tema. Nós escolhemos, pois, Jesus como nosso guia. Não é só Jesus que trouxe referências profundas que nos levam a Deus. Não. Emmanuel, no seu livro, A Caminho da Luz, ele mostra diversos secretários, vamos dizer assim. Se Jesus é o governador, ele enviou vários secretários de Estado. Não é? Lao Tse, Confúcio, Sócrates, Platão, Krishna, Buda, Cristo. Maomé, Moisés, uns atingiram um grau maior de capacidade de trazer com mais intensidade as verdades divinas que ele encaminhava para chegar na apoteose dele. Ele não nos ensinou um movimento linear. Ele nos ensinou um movimento constelar. Uma constelação. Uma galáxia. Somos nós. Quando nós nos modificamos na consciência crística, nós elevamos a matéria para uma nova mente. A matéria, imagine. O corpo visa uma energia, ela vibra. Ela visa e vibra uma energia mais rápida. Vou explicar. Os átomos, eles têm 1% de matéria. O resto é tudo vazio. Esse 1% encontram-se os elétrons, nêutrons, prótons, núcleos, os neutrílios e nanopartículas. 1%. O restante é tudo vazio. Vazio? Não. Energia. Energia. Se eu tenho atitudes, emoções destrutivas, o ódio, o rancor, o ciúme, a inveja e outras tantas mais, eu vou preencher esses espaços vazios dessas energias. E a minha vibração será uma vibração baixa, que ela não transcende. Mas se eu tenho as minhas emoções dentro daquilo que esses seres, culminando no grande e maior ensino que Jesus nos trouxe, eu vou então preencher esses espaços vazios desses átomos de quê? Um estado vibracional elevado. E aí tornamos-nos mais energia do que matéria. Mais vibração energética do que matéria.
Enquanto que aquelas vibrações baixas é matéria com matéria. É matéria e matéria. Isso mesmo. É matéria e matéria. Nós temos 70 trilhões de células. É incontável o número de átomos. Então, esses átomos, eles são preenchidos por essas energias construtivas, diante de todas as emoções que Jesus nos ensinou. Essas células estarão cheias dessa energia, e aí nos tornamos mais energia do que matéria, mais onda do que partícula. Aí vem a teoria da física quântica. Quando olhamos para um átomo, quando temos um pensamento linear, somos partícula. Mas quando não estamos no espaço-tempo, tornamos-nos ondas. Ondas. Quanto mais elevada a emoção, maior o estado de abrangência dessa consciência. Ou seja, a nossa inteligência pessoal, diante dessas vibrações, aonde somos mais ondas do que partícula, elas chegam a se interrelacionar-se com a inteligência universal. A nossa inteligência pessoal com a inteligência universal. A inteligência suprema com a inteligência pessoal. E quando essas duas é una, é o estado crístico. Não é tão longe, não. Não está tão longe. E não vai fazer tanto tempo. Isso é profundamente aliviador. Nós é que estaremos fazendo o tempo para estarmos nele, porque ele está em nós. O caminho não é lá, é cá. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem olhos de ver é o linear. Quem tem olhos de ver, que veja. É a transcendência. É estarmos além do espaço-tempo. E quantos? Quantos se tornaram isso? Esse movimento que nós nos fazemos verdadeiramente senhores de nossa história. O pensamento linear, um Deus antropomórfico, dificílimo, é impossível. Eu prefiro ser ateu do que acreditar em muitos deuses que muitas religiões nos apresentam. Eu não culpo, assim, muitas vezes as pessoas criticam o Jean-Paul Sartre, que ele diz que o homem chegou a uma capacidade de consciência tal que não tem mais necessidade de Deus. Aquele Deus que ele conheceu, não que a doutrina espírita nos mostra, não como Jesus nos mostrou. Eu também não. Quando um ateu diz assim, eu sou ateu, eu disse, graças a Deus, é melhor ser ateu do que ser ateado a certas consciências lineares. Esse Deus que é a nossa imagem e semelhança, e não nós a imagem e semelhança dele. Vamos trazer um exemplo quântico. Imaginemos nesta sala 100 espelhos, 100 com C, 100 espelhos, 100. E no centro desta minha sala eu ponho uma vela. Eu pergunto a vocês, quantas velas eu tenho nesta sala? Muitos devem estar pensando uma. Outros devem estar pensando 101.
existem 101 velas. Não. Mas aquilo é o reflexo. Mas aquele reflexo é a imagem de quê? De uma vela, não é de um poste. Nós somos a imagem e semelhança dele. Aham. Então temos 100 velas. E a vela. A vela é única, indivisível. Mas as 100 é sua imagem e semelhança. Diga que ali no espelho não é uma vela. É o pensamento não linear. Nós somos deuses. Vós sois deuses. Somos deuses. Mas não Deus. E nesse processo, se eu sou Deus, Deus está em mim, habita em mim. E chegar até Ele é simplesmente abrirmos-nos como Ele nos ensinou. Então, busca e achareis, não é lá fora simplesmente, mas principalmente em si. Batei e abrir-se-vos-á, não é na porta de ninguém, ou do céu, ou do inferno, o que lá que seja. Não, é bater em mim e dizer, abre-te. A gente abrir o estado de consciência, o estado aberto, sem estar ligado no espaço-tempo. Porque muitas vezes nós somos o ambiente. Se o ambiente está triste, a gente está triste também. Se o ambiente está agoniado, nós estaremos também. Mas o verdadeiro ambiente é aquele que nós criamos aqui, que principia na mente os pensamentos. É como Joana de Ângeles nos afirma, o pensamento é a antecipação do ato. Porque aquilo que pensamos, nós passamos a viver no processo das sensações. Após as sensações, nós vamos aos sentimentos, depois dos sentimentos, as emoções. Se os meus pensamentos são deletérios, as sensações serão deletérias, os sentimentos deletérios e as emoções deletérias, as destrutivas. Mas se os meus pensamentos, que principia a minha antecipação do ato, onde eu vou sentir as sensações positivas, as sensações sazonadas, que remeterá-me-á a quê? A sentimentos elevados e as emoções elevadas. Tudo principia no pensamento. E a forma como vemos a vida é a forma como acreditamos. Se acreditamos que Deus está distante, nós teremos essa realidade em nós, mas não a realidade factual. Se nós acreditamos que esse caminho é um caminho que temos que percorrer fisicamente, nós estamos completamente equivocados. É um caminho de dentro para dentro. Não de dentro para fora. Pede e obtereis. Peça-se a si. Por favor, não caia mais. Por favor, não seja repetitivo. Como somos repetitivos? Se alguém disser, não, eu não sou repetitivo, você não estaria nesse mundo. Ainda de expiação e prova. A gente repete tanto que a gente não consegue ir a outro mundo. É aqui, no prova e expiação, prova e expiação. Aqueles que não repetiram, aqueles que viveram o processo de transmutação, de transformação, de transcendência da forma, eles já estão noutros parâmetros. Lívia, imortalizada pelo romance de Emmanuel, né? Ali ela, veja, ela não repetiu. Ela estava cada vez mais, como nos concita o codificador, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E elas, quando o seu esposo, o repetitivo, naquelas mesmas emoções, nos mesmos sentimentos, nas mesmas sensações, nos mesmos processos mentais, em zonas o quê? Umbralina. Que é o umbral, não é a substituição do inferno. O inferno e o umbral não é um espaço geográfico, é um estado de
consciência, assim também o céu. Assim também o reino de Deus que está em nós. E onde ela estava? Estava fazendo um curso de música na constelação de Sírios. Meu Deus, quanto... Aí um pensamento linear. Quanto tempo eu perdi? Não é perdido? Porque também aprendemos com os erros. Então, desperta. É hora de despertar. É hora de despertar, porque se eu não desperto, se eu estou em sono, e se eu não trago comigo a luz, a lamparina das virgens loucas, com o devido azeite, na hora exata do noivo, ele não vai nos ver. E perdemos a grande aliança. Esse é o cálice e o pão. É o cálice do meu sangue e o corpo do meu pão. Numa eterna aliança. Eterna aliança. A essência, os processos reencarnatórios, o corpo, porque faz parte da vida. Nós só conseguimos enxergar 1% das luzes. 1%. A gente não consegue enxergar outras luzes sutis. A ultravioleta, o infravermelho, o micro-ondas. E veja, a gente só enxerga 1% das luzes. E a gente já vê tanta maravilha. Imagina quando alargarmos esse estado consciencial e vemos as luzes, porque as luzes que existem nesses campos energéticos que conhecemos, o que nós conhecemos ainda é muito pouco. Sim, é muito pouco. Mas qual é a luz? 1%. Aí ele diz, brilhe a vossa luz. Que no momento que brilhamos a nossa luz, nós estaremos abertos para novas luzes. Como a Alcione. Quantas luzes ela estava ali capacitada para ver. Enquanto nós pobres aqui, nesse mundo ainda linear, porque os habitantes, no seu inconsciente coletivo, têm essa linearidade. E perdemos a grande oportunidade da transcendência do qual Jesus nos concita. E nos mostra que a gente só chegará à felicidade, só chegará à vida, a Deus, modificando os nossos pensamentos, que farão as nossas escolhas, onde teremos uma alçada maior nas nossas sensações, as nossas vibrações, que nos levará a novos sentimentos e as emoções. No píncaro maior, o amor. Aí a nossa inteligência, como havia dito, pessoal, interconectada com a universal. Essa energia, essa inteligência universal que organiza e orquestra a vida que temos agora. Uma orquestra de milhares, de milhões de notas da sintonia harmoniosa que é a nossa fisiologia. Esse 4% matéria ordinária, o nosso sistema nervoso autônomo, o coração bate 101.000 vezes por dia. Bombeia mais de 7,5 litros de sangue por minuto.
percorre mais de 160 mil quilômetros por dia. Durante as explicações que nós estamos aqui tentando organizar o tema, mais de 25 trilhões de células já substituíram as mais antigas. A cada 70 trilhões de células, o corpo executa algo. Em cada 70 trilhões de células, o corpo executa algo de 100 mil a 6 trilhões de funções. ...70 trilhões de células nós temos na nossa organização corporal, que executa entre 100 mil a 6 trilhões de funções por segundo. Respiramos mais de 2 milhões de litros de oxigênio no dia de hoje, quando chegarmos a 24 horas. 2 milhões de litros de oxigênio. Cada vez que inspiramos, é distribuído em todas as células do corpo a quantidade certa desse oxigênio. O cérebro levará consigo logo 20%. Nenhuma terá mais ou outra menos. É uma equalização perfeita. Essa distribuição de forma matematicamente perfeita. E acompanhamos tudo isso de forma consciente? Tudo isso acontece em nós de forma consciente? Não, senhora. Não, senhor. Involuntário. Está acontecendo tudo isso em mim, em vocês, agora. Algo que tem uma mente e uma vontade muito maior do que a nossa para fazer isso tudo por nós. Repito. Algo que tem uma mente e uma vontade muito maior do que a nossa, que faz tudo isso por nós. Como se chama isso? Amor. Amor. Essa inteligência nos ama tanto, tanto, que nos traz vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida por amor. Ele nos ama. Se o seu Filho, nosso Mestre, chamado Jesus, tem um amor incondicional por nós, o amor divino extrapola qualquer expectativa e perspectiva do espaço-tempo. Se tenho essa intensidade, se tenho tudo isso, mas não é. Não é só em mim que as coisas, ou em você, que estão acontecendo. Essa inteligência que vai além do espaço-tempo, ela faz com que brote o cacto mandacaru no sertão da Bahia, no sertão pernambucano, no sertão cearense, como também nos jardins de Versailles. Essa mesma força, esse mesmo equilíbrio, essa mesma inteligência faz com que as marés do rio Capibaribe, aqui no Recife, sofram as mesmas ordens naturais como o rio Sená, como o Tigre, como o Eufrates, como o Danúbio, em todos os rios, em todos os quadrantes da Terra. E não só, mas também em todo o cosmos. Agora, nesse instante, quantos sóis começaram a brilhar, outros tantos a se transmutar, os de maiores intensidade em supernovas, em quasares, e assim sucessivamente, involuntário. E tudo acontece no amor e por amor. Como se chama? Não importa o nome que se dê. Se God, Dieu, Tupã, Jeová, Javé, Alá. Não. Deus.
é amor. E se tudo isso é manifestação do amor, isso tudo é amor, se a gente tiver essa consciência, por que temermos? Por que estarmos no charco? É hora da entrega. Essa entrega é o que nos leva ao Pai. Mas não é uma entrega a qualquer. É uma entrega em tudo aquilo que Ele plasmou. Não só em palavras, mas nos mostrou a possibilidade e a probabilidade nas suas próprias atitudes. E quantos o seguiram e estão num patamar de alegria e felicidade profunda. A alegria de servir e a felicidade de ser instrumento. Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, ai, tantos. Principalmente quantos anônimos que a consciência linear não consegue, pois, se aperceber dessas mentes, dessa inteligência pessoal, que já não é mais pessoal, está entregue ao universal. Não sou eu que vivo em mim, mas Ele é quem em mim vive. Não leva muito tempo. Não é tão longe. Começa agora. E termina quando? Não termina. Porque quando somos uno com Ele, iremos fazer como Cristo. Caminhar nesse cosmos maravilhoso, aonde Ele nos dará um planetinha como esse, tão pequenininho como a Terra, para ali cuidar das ovelhas do Pai e falar de suas maravilhas. E as recompensas, Ele nos deu, nos disse todas no seu Sermão da Montanha. Que possamos viver essa entrega. Porque essa entrega é o caminho. Na verdade. E aí seremos vida em eloquência. Pai, não somos uma criação qualquer. Nós temos uma genealogia. Eu não sou filho do acaso. Eu tenho um pai. Temos um pai. É nosso. Que está onde? Em toda parte. Mas na nossa consciência, ele se encontra no céu. E o que representa para nós o céu? A perfeição. E ali é onde ele está. Mas essa perfeição não exclui a nós imperfeito. Ao contrário, ele fica mais próximo. Como a Jesus assim atestou. Se Jesus atestou o que ele ensinou, se Jesus está, eu não vim para os doutos e os sãos, mas os doentes e os necessitados. Porque o são, salvatório, que já está salvo, não precisa de cuidados, ele cuida do outro. Mas nós, que ainda somos doentinhos no processo da evolução, podemos cuidar uns dos outros. Estamos no caminho. Podemos auxiliarmos uns aos outros. Estamos no caminho. Mas no caminho de onde? De Deus. Então estamos com Deus. Senão a doutrina espírita não teria afirmado fora da caridade não há saúde. Então já estamos com Ele. Se estamos com Cristo, estamos com Ele.
Porque tudo o que é de santo, tudo o que é perfeição, advém dele. Ele é, eu sou aquele que é, como ele afirmou. Ninguém o fez, ele é. Então é teu, és santo, inteligência suprema, aonde tudo emana, causa primária de todas as coisas. Santo é o teu nome. Nós, nesses pensamentos lineares, nessa terra linear, o que é que reina? A estupidez, a ganância, as falácias, o egoísmo, a guerra, a violência, a mentira. Não queremos mais ser governados por nada disso. Então que venha em mim, em nós, o teu reino. Mas esse reino não está lá, está aqui. Se fizermos o reino coletivo, começa em cada um de nós. Aí teremos o reino coletivo. Mas cada um tem que ser o seu reino. O reino dos céus está em vós. A minha vontade agora seria, pois, um equívoco e eu poderia cair em precipício. As nossas vontades muitas vezes não são vontades, são desesperos. Nossos sonhos muitas vezes não são sonhos, são pesadelos. Então minhas vontades ainda não são devidamente bem escolhidas. Então, se eu ainda não escolho, não consigo escolher bem, se eu não tenho a devida consciência para melhor escolher, então, que seja feita a tua vontade, eu entrego. Porque eu sei que se tu fazes a tua vontade em mim, o melhor será em mim. E se o melhor será em mim, com certeza, mesmo sem eu querer, espargirei essa beleza. Então que seja feita a tua vontade em toda parte. É equilíbrio, é vida, é amor. O pão nosso, que nos alimenta. Vimos agora o corpo físico, que alimenta-se por si só. Que movimento lindo, todo de amor. Imaginemos, pois, o movimento do eu espírito. Como deve ser a fisiologia perispirítica e o espírito em si. Ai, quanta maravilha! E esse pão que alimenta tudo isso, pouco nos apercebemos. Por quê? Porque ficamos no quadrante espaço-tempo e preocupados nesse espaço-tempo e não estamos abertos para perceber a tua presença, a tua onipresença em tudo que está a nos alimentar. Tudo na terra, de pequena grandeza, é alimento. E o cosmos, meu Deus, meu Deus. Perdoa, perdoa, perdoa. Mas assim, não só perdoa, mas ensina-me também a me perdoar. Aquilo que eu estou a ofender, que eu estou ainda naqueles comportamentos repetitivos. Perdoa. E assim, é importante eu me comprometer também. E assumamos esse compromisso de perdoar a quem nos ofende. Mas olhe, de uma forma ou de outra, não nos deixe cair em tentação, nem que seja até por uma doença assistencial. Adoecermos do fígado para não continuarmos bebendo.
Adoecermos do pulmão para não continuarmos fumando. Adoecermos com a dor de dente para falar menos da vida do outro. Não nos deixe cair nas tentações. Sustenta-me, porque ainda não. Eu adormeço, eu cochilo na vida e caio. Então me sustenta. Mesmo que seja num processo providencial, para que me possa frear. Sim, é entrega. Mas livra-nos do mal. Antes eu pensava que do mal que o outro poderia fazer a mim. Não importa nem que o outro faça em mim. Importa muito mais o que eu possa fazer mal ao outro. O que fizerem por mim, eu irei sofrer, mas não terei compromisso a resgatar na dor, na angústia, na solidão. Mas se eu não causar o mal a outrem, eu terei a recompensa dos pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos. Grato, meu Deus, por Jesus. Grato por Ele ter nos trazido esse evangelho de amor, esse roteiro, essa bússola, aonde iremos ser em cada um de nós o caminho. E tu não exiges que cada um tenha a mesma forma de caminhar. São Paulo foi diferente, diz João, que foi diferente de Pedro, cada um fez o seu caminho na sua beleza, na sua singeleza. Sejamos também esse florir, cada um na sua essência, na sua fragrância. Obrigado, Senhor, pela existência. E principalmente que essa existência tenha a Ti como Pai. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade de servir. Desejo a todos muita paz e progresso espiritual. E ao passar dessa pandemia, se vocês assim desejarem, eu cumprirei com o meu compromisso. Estarei com todos vocês. Em nome desse Cristo. Em nome da vida. Em nome do amor. Deus sempre conosco. Muita paz.